Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a microcirculação, como ocorre a transferência de conteúdos plasmáticos para o interstício e o retorno desse conteúdo plasmático que está no interstício, como líquido intersticial, de volta para a circulação. E explicando isso, temos o trabalho de Ernest Starling, que acabou descrevendo as pressões ou forças de Starling. Pressões ou forças de Starling. São duas pressões. Tá? Essas pressões elas são encontradas no interstício e no capilar. Como elas são sempre em questões fisiológicas maiores no capilar, para que fique fluida a aula, eu vou tratar apenas dessas pressões de Starling no capilar. Então, essas pressões de Starling são encontradas no capilar. Quais são elas? A chamada pressão hidrostática capilar e a pressão coloidosmótica capilar, que é identificada pela letra π, coloidosmótica capilar. Essa pressão coloidosmótica capilar, os coloides, são solutos específicos que existem no plasma e formada por exemplo, a presença de proteínas, e a principal proteína que mais acaba contribuindo com essa pressão coloidosmótica capilar é a albumina. E em condições fisiológicas, a albumina é uma proteína grande, é uma macromolécula proteica, que ela não tem permeabilidade nos capilares, ela não consegue atravessar o endotélio ou a membrana basal desse capilar e fluir para o interstício normalmente. Então ela fica aprisionada e condicionada ao ambiente plasmático. E a pressão hidrostática ela está relacionada diretamente com o volume de água nesse plasma. Bom, para a gente entender essas pressões, a base inicial é a microcirculação. O sangue é bombeado do coração pela aorta, então sai da aorta, a aorta vai formar diversos vasos sanguíneos, de forma direta ou indireta aqui, e esses vasos sanguíneos vão se dividindo, formando as artérias de calibre médio, as artérias de calibre pequeno, as arteríolas, e aí eu tenho o capilar. E o capilar ele é contínuo até as vênulas. Então esse é o sentido do fluxo, como está mostrando a seta. Do sistema arterial, passando pela rede capilar, indo em direção ao sistema venoso. E esse capilar que está aqui, ele tem duas extremidades. Uma extremidade do capilar é venosa e a outra extremidade do capilar é arterial. Bom, o que acontece? Vamos embasar no primeiro princípio aqui. A pressão hidrostática, né? Se eu pegar um vaso sanguíneo, então vamos fazer aqui um vaso sanguíneo, a pressão hidrostática, ela é uma força exercida pela água, pelo líquido que está no plasma, no sentido de empurrar para fora esse plasma. Então a pressão hidrostática exerce força contra a parede do vaso, tentando atravessar a parede do vaso e fluir para o interstício. Isso significa que se a pressão hidrostática capilar existe, ela está forçando o conteúdo plasmático a sair do vaso. E esse processo de saída é a chamada filtração. A pressão osmótica, exercida pela presença da albumina, é uma pressão que evita a filtração, que evita o tráfego do plasma. Então ela exerce uma força contrária, ela tenta reter esse líquido dentro do vaso. Ela tem uma força contrária. E quando essa pressão osmótica ou coloidosmótica é alta, eu tenho
o vetor aqui resultante, eu vou fazer em preto aqui também, esse vetor agora puxando a água para o vaso, porque a albumina está dentro do vaso, ela não sai do vaso, ela puxa, atrai essa água. E esse processo feito pela pressão osmótica capilar é chamada de reabsorção. Se as duas pressões estão iguais, os vetores se anulam, eu não tenho fluxo. Tá? Agora, é muito importante lembrar que no interstício eu tenho esses pequenos vasos que estão representados em verde, que são os capilares linfáticos. Então, aqui eu vou ter a origem em fundo cego de um capilar linfático que tem uma alta permeabilidade para líquido intersticial para fazer também a drenagem e evitar a formação do edema. Como que essas pressões agem? Se eu olhar aqui no modelo clássico, esse gráfico que me mostra em azul a pressão hidrostática capilar e a pressão osmótica capilar. Extremidade arterial do capilar, então aqui é a extremidade arterial do capilar, e eu percebo que a pressão hidrostática prevalece, está maior do que a pressão osmótica. Então ocorre um processo de filtração, o plasma flui. Conforme vai fluindo o plasma, essa pressão hidrostática, ela vai perdendo. E aí eu vou ter na extremidade venosa do capilar menos água. E a proteína, apesar de se manter, a relação aqui aumenta, né? Porque a proteína se manteve igual, mas eu perdi água. Então a pressão agora coloidosmótica está maior. E isso vai favorecer o processo de reabsorção. Vamos colocar alguns números para exemplificar o processo. Então aquele vaso arterial, né? Aqui a arteríola. Da arteríola sai o capilar, e essa extremidade capilar é a extremidade arterial. Vou deixar aqui em vermelho. E partindo dessa extremidade arterial, eu vou iniciar a extremidade venosa do capilar. A extremidade venosa do capilar vai se juntar com as veias. Na verdade, as vênulas, né? Aqui tem a válvula aqui, venosa. Bom, sentido do fluxo na rede capilar. Lembrando que aqui eu tenho as células, o interstício e o meu vaso linfático. É o vaso linfático. Então, o que acontece? Quando esse sangue chega nessa extremidade arterial, ele tem uma pressão. Então, vou fazer aqui assim, uma separaçãozinha. Ele tem uma pressão hidrostática capilar cerca de 35 milímetros de mercúrio. Não são todos os capilares que têm essa pressão. Por exemplo, o capilar renal, o glomérulo, essa pressão é maior porque eu preciso de filtração com bastante efetividade, fazer o líquido sair do capilar. No pulmão, extremamente baixo, porque o que eu não quero é edema pulmonar. Mas, no geral, 35 milímetros de mercúrio. Esses 35 milímetros de mercúrio, eles estão forçando o plasma para sair. Eles estão favorecendo a filtração. Só que aqui, conforme vai saindo, essa pressão de 35, quando chega na extremidade venosa, a pressão hidrostática capilar, ela está mais ou menos em 18 milímetros de mercúrio. Então, eu tive um decréscimo. Pressão hidrostática capilar começou alta e diminuiu ao longo do capilar. A pressão coloidosmótica, vamos fazer aqui de verde, a pressão coloidosmótica capilar, ela é de 25 milímetros de mercúrio na extremidade arterial, pela presença da albumina, e ela está tentando fazer com que esse plasma fique na corrente sanguínea. Só que como a albumina não sai, ela se mantém 25 na extremidade venosa também. Então, eu tenho uma pressão capilar na extremidade venosa de 25 milímetros de mercúrio, que também exerce a força
para atrair a água, enquanto que a pressão hidrostática tenta empurrar a água para fora. E a gente faz o seguinte, são vetores de força. Nós analisaremos o seguinte, nessa extremidade arterial, eu tenho 35 empurrando para fora e 25 tentando manter dentro do vaso. Então, é um vetor de 35 contra um vetor de 25. O resultante é 10 em direção ao interstício. Então, eu tenho uma pressão de filtração prevalente. Ocorre a filtração com uma pressão de 10. Quando chega na extremidade venosa, a minha pressão hidrostática está 18. E a minha coloidosmótica, que puxa, 25. Então, eu tenho um vetor empurrando de 18 e um de 25 puxando para o interior do vaso. E a diferença aqui é 7. 7 fazendo o processo de reabsorção. Então, eu tenho aqui na extremidade venosa uma reabsorção com a prevalência dessa pressão coloidosmótica. Então, a coloidosmótica começou, se estabilizou e ficou maior que a hidrostática. Mas eu filtro mais, geralmente, do que eu reabsorvo, porque as pressões são diferentes, de filtração resultante 10 e de reabsorção 7. Isso gera um acúmulo de líquido no interstício, e esse acúmulo de líquido no interstício é resolvido pela permeabilidade do linfático, o capilar linfático. Ele serve como drenagem. Então, quando nós falamos em causas do edema, basicamente nós podemos ter o edema sendo causado por um aumento da pressão hidrostática capilar. Lembrando que se eu aumentar a pressão hidrostática, eu aumento a filtração. Então, eu aumento a quantidade de líquido no interstício, e líquido no interstício é edema. E nós podemos dar alguns exemplos, como o processo inflamatório, a vasodilatação, o imobilismo. Eles podem ocasionar esse aumento da pressão hidrostática capilar. Uma outra causa de edema é diminuir a pressão osmótica capilar. Lembra que a pressão osmótica é uma pressão de reabsorção. Então, se eu diminuir a pressão osmótica, eu diminuo a reabsorção. Isso gera aumento de líquido intersticial, causando edema. Aqui eu posso ter doenças hepáticas, porque a albumina é produzida pelo fígado. Eu posso ter doenças renais. O rim está eliminando a albumina. Ou, essas aqui são as causas de edema relacionadas, essas duas causas de edema estão relacionadas com as pressões de Starling. Ou eu posso ter uma causa de edema não relacionada com as pressões de Starling, mas o bloqueio linfático. O bloqueio linfático pode ser feito, está muito atrelado com células cancerígenas na metástase. Eu posso ter o esvaziamento linfático cirúrgico. Por conta de um câncer de mama, retira os linfáticos e vai gerar edema naquela região. Então, podemos pensar nessas possibilidades de causa de edema.